nós vamos fazer contato com a cientista política, antropóloga, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a você e a todos os ouvintes e telespectadores. Jaqueline, ontem nós tivemos aí um episódio que poderia dizer emblemático, ainda mais nesses tempos, né, em que há aí mudanças em relação aí à área militar no governo de Jair Bolsonaro, mas um policial em aparente surto psicótico tentou ali atirar em colegas da corporação e acabou sendo morto numa ação ali da polícia no estado da Bahia. E logo que isso aconteceu, houve uma tentativa de apropriação de uma narrativa por parte do bolsonarismo, principalmente nas redes sociais ali, inclusive com manifestações da presidenta da CCJ, a deputada Bia Kicis, dizendo que o policial, na verdade, estava resistindo às ordens do governador, às ordens autoritárias, né, fazendo a relação ali com medidas restritivas de combate à Covid-19. Depois ela retirou essa postagem, mas na prática incitava um motim. Como é que você viu o episódio em si e também a tentativa de se impor uma narrativa em relação a ele que não correspondia à realidade, Jaqueline? Então, Glauco, a primeira coisa importante da gente dizer aqui é expressar, no meu caso, a solidariedade ao Wesley morto, à família do Wesley, a todos os policiais militares, da Polícia Militar da Bahia, à instituição Polícia Militar e ao governador. Esse tipo de uso é desumano, mau caráter, desrespeitoso com alguém em sofrimento psíquico. Esse tipo de uso oportunista mostra que essa gente não gosta de polícia, que o que essa gente quer são mortos-vivos do patrulhamento, zumbis do policiamento, para que eles possam aparelhar e usar. Então, essa primeira dimensão que a gente precisa deixar claro, né? A segunda coisa importante da gente esclarecer aqui é que eu não sei se os telespectadores e ouvintes sabem que pessoas em sofrimento psíquico, ou chamados, entre aspas, como doentes mentais, sempre foi um dos primeiros ou principais desafios nas ocorrências policiais. Para você ter ideia, a questão do chamado doente mental, ou hoje que a gente chama de pessoas com sofrimento psíquico, é que fundou os estudos de polícia nos últimos 50 anos. Por quê? Mas por que isso? Porque um sujeito em surto, uma pessoa sob transtorno, ela não é capaz de obedecer, né, a relação comando e obediência que a polícia estabelece numa ocorrência, desafiando, portanto, por um lado, os mecanismos persuasivos e de mobilização defensiva que a polícia utiliza e a discricionariedade ou autonomia decisória policial. Por isso é que a construção científica dos estudos de polícia começou exatamente discutindo aquelas pessoas que não são capazes de racionalmente acompanhar o comandamento da polícia, desde um bebê, uma criancinha de 3 anos, até uma pessoa com sofrimento psíquico. Esses estudos começaram em 1970. Então, olha como isso é muito importante na doutrina de polícia. O segundo ponto é que toda ocorrência que envolve um policial, um agente da lei, seja no Brasil ou fora do Brasil, torna-se mais um fator de complexidade, porque é pensado como um de nós, alguém que é um de nós, que usa e conhece os procedimentos policiais, o que aumenta o nível de incerteza. Então, uma pessoa sob sofrimento psíquico, sendo policial e armada com um armamento de longo alcance, correto? Torna essa ocorrência complexa. Por isso, esse tipo de ocorrência demora muito para ser resolvido, porque os mecanismos que a gente utiliza convencionalmente de persuasão e de mobilização são insuficientes. É preciso toda a delicadeza para dar causa e consequência, né, positiva a uma ocorrência dessa natureza que não envolva risco de vida, que reduz o risco de vida do sujeito em surto envolvido e dos policiais e das pessoas ao entorno, correto? Inclusive, esse tipo de caso é um caso muito comum em estudos de caso em treinamento policial. De tal maneira, por exemplo, que eu vou chamar a atenção para vocês, que todas as polícias militares no Brasil, lá no talonário dela de ocorrência, tinha uma categoria chamada condução de alienado mental. Correto? Assim chamado na época, tá? Provavelmente deve ter mudado essa terminologia. Por quê? Porque isso é muito comum. Uma pessoa diante de surto, a pessoa transtornada, ou a pessoa sob efeito de psicotrópicos, ela não é capaz de se autocomandar. Então, exige um tipo de mobilização defensiva diferenciado, que muitas das vezes nem os profissionais de saúde podem adotar. Então, não se trata de uma ocorrência simples, é uma ocorrência dolorosa, sobretudo porque é mais um de nós. A polícia, quando chega, ela fala, é mais um de nós.
E sendo mais um de nós, o policial pode superestimar o risco em relação ao seu colega ou subestimar o risco em relação ao seu colega. Por isso, aquela ocorrência durou tanto e resultou, né, na morte, mas com presteza de socorro, diante do ataque, né, feito também inconsciente, ali, sem controle, né, feito pelo Wesley, correto? Diante dos seus colegas. E mais, tem que lembrar que o Wesley estava vestido para o combate, vestido para a missão, correto? Escolher um lugar público de alta visibilidade em Salvador, porque ele estava pedindo socorro a todos nós. Ele estava suplicando, correto? Então, o fazer uso dele, né, como mobilização para o motim, além de desrespeitoso, é indigno, é desumano, mostra mais que ser o mau caratismo dessas pessoas, mostra a má fé, né? E mostra o total desprezo que essas pessoas têm pela segurança pública, pela instituição policial, pela vida dos policiais. Então é muito importante que a gente tenha isso claro, porque nós não estamos falando de um mundo amador. Certamente, hoje como ontem, a Polícia Militar, né, da Bahia, os profissionais de polícia envolvidos naquela ocorrência. Eu queria lembrar a vocês que no Rio de Janeiro, em 2002, o grande general, o grande comandante da Polícia Militar, Nazaré Cerqueiro, o primeiro comandante negro a chegar no topo de sua carreira, em mais de 200 anos de história da Polícia Militar no Rio de Janeiro, foi assassinado por um policial em surto. Ele foi o grande farol no Brasil das transformações e reformas de polícia. Foi quem criou o primeiro programa de controle de estresse da ação policial, né? E na época, sabe o que diziam os oportunistas de ocasião? Os abutres, né? Os abutres da polícia e da segurança, de que o pessoal dos direitos humanos não tinha sido capaz de defender o ícone, o mito dos direitos humanos, que era o Nazaré Cerqueira, referência para todos os policiais militares do país. Então não é a primeira vez que a gente vê esse mau uso, né? Esse abuso, esse desrespeito. E isso é importante de deixar claro. A outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que em 1997 eu coordenei a primeira pesquisa de vitimização de policiais ou de agentes de força no Brasil, das Forças Armadas, a Guarda Municipal da Esquina, com ênfase nas polícias militares, em claro, no Rio de Janeiro, com a professora Bárbara Musumeci. Naquela época, as doenças ocupacionais da polícia em destaque, inclusive essa pesquisa foi capa da revista Veja, mostrando quando a violência atinge o policial em serviço e em folga, né? O que nós descobrimos das doenças ocupacionais na época, isso é 1997, gente. O que me levou a criar um sistema de monitoramento de vitimização e letalidade policial no Rio de Janeiro e o Sistema Nacional de Estatísticas, que também monitora essas ocorrências, essas situações. E criar uma política de segurança e saúde ocupacional, que a gente chama de valorização do policial, tanto no âmbito do Rio de Janeiro, nos períodos em que estivemos a passagem pelo governo, como em âmbito federal no Ministério da Justiça. E o que dizia essa pesquisa na época? Correto? Ela mostrava uma coisa dramática, né? Os nossos policiais, né, em sua maioria aqui, sofriam, quais eram as principais doenças? Doenças de fundo psíquico, por esgotamento, ideação suicídio, a taxa de suicídio da Polícia Militar, tá? Em 1997, já era 6 vezes maior do que a população de igual idade, tá certo? Então você tinha doenças de fundo nervoso, problemas psíquicos, correto? Doenças cardíacas, derivado do esgotamento do trabalho. A experimentação do trabalho de polícia não é porque se faz guerra contra o crime, né? O cotidiano do trabalho da polícia significa administrar a incerteza dos outros, o risco dos outros, o perigo dos outros e tomar decisões qualificadas em tempo real e não com a cabeça quente, coração aflito e dedo nervoso. Isso produz desgaste, isso produz esgotamento no cotidiano do trabalho. De tal maneira que, em 2002, eu participei de uma conferência na Organização Internacional do Trabalho, na OIT, chamando a atenção, inclusive esse artigo está publicado em inglês, né, sobre os problemas da saúde ocupacional dos policiais e formulamos políticas, né, de valorização e de, evidentemente, voltadas para essa saúde ocupacional, que vai desde os meios, né, a escala de trabalho, jornada de trabalho, segundo emprego, correto? A experimentação da dor. A gente experimenta todo dia o risco, a dor, o sofrimento, isso vai amortizando a gente. Policial sangra, policial chora, policial tem dor. Então, é isso que nós temos que prestar atenção e que nós temos assistido por aí, uma espécie de grande desmoralização, né? O outro ponto final que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao motim
Né? Ora, nós estamos num momento em que o desgovernante de ocasião tem sido desidratado, perdendo a popularidade, inclusive em sua base, correto? Diante de uma pandemia que já matou, né, mais de 300 mil pessoas no país e que tem a assinatura dele. Hoje, no Brasil, a caneta BIC dos governadores tem mais poder e mais moral junto à população do que o desgoverno, correto? E o governador pode mais. Então, brincar de motim, aparelhar esse motim, na verdade, é uma inconsequência, uma irresponsabilidade que não vai ter causa e consequência objetiva ali na prática, porque a caneta do governador pode muito. Tem muitas ferramentas para acabar com o motim. Tem a Constituição Estadual, tem que lembrar que o governador é o comandante em chefe das polícias militares e civis. Isso quer dizer que ele tem a Constituição Estadual na mão, ele tem o Estatuto do Servidor Militar na mão, correto? Ele tem o Código Militar, né, Código Penal Militar na mão e um conjunto de ferramentas administrativas para desfazer a possibilidade de um motim antes que ele ocorra. Então, esse tipo de coisa é alarido de cachorrinho de madame que não é capaz de enfrentar com seriedade o Rex. Rex aqui, lembrando, fazendo uma homenagem ao cachorro policial, à sua lealdade, aos seus donos, aos seus parceiros de guarnição. Tá? Então, na verdade, quando se faz isso, é um oportunismo que tem baixa rentabilidade. Qualquer policial hoje sabe, além de estar de luto, né, um luto nacional por conta de um policial, né, que foi vitimado em razão do seu próprio transtorno, com todo o trabalho que seus próprios pares tiveram, de tentar evitar esse desfecho trágico, sabe que existe essa caneta. E mais, você sabotar um lockdown, você como polícia, sabotar o policiamento sanitário, que é a atribuição da polícia, definida no poder de polícia no Brasil, é expulsão. Você está pagando para ser expulso, você está pagando para ir embora da polícia pela porta dos fundos. É isso mesmo que você acha que os milhares de policiais, militares e civis do país querem? Ninguém aqui é brincando, isso não é bando, eles são organizações profissionais. Governantes genocidas passam, a polícia fica. Governantes inconsequentes, incapazes, incompetentes passam, o Exército fica. Exército é instituição do Estado, polícia é instituição do Estado. É bom que as pessoas lembrem disso, porque todo dia ficam dando susto de golpe por ali e por aqui. O Exército é uma instituição séria, não vai dar golpe nenhum, porque vai ser desmoralizado com meia dúzia de memes na esquina. Vai perder o golpe para um conjunto de memes na internet, correto? Então, a gente tem que ser mais sério com isso, né? Porque essa fantasia de ficar o tempo todo ressuscitando um pseudo-golpe, quando não se tem base social de sustentação, quando não se tem meios logísticos para tal, quando não se tem meios comunicacionais. Se o cabo e o sargento não são capazes de fechar um Supremo, como vocês acham que a Força Armada vai ficar brincando de bando na... Se você não tem o monopólio das comunicações, você não tem como controlar território e população, o sujeito não põe nem a máscara, entendeu? Ele vai produzir obediência em relação ao golpe no Exército? Em que mundo as pessoas acham que elas estão? Correto? Né? Então, isso é mais uma camada de susto, de ameaça para a população, que é como essa gente brinca. Essa gente faz barulho, é cachorro piquinês, grita, fazendo muito barulho, muito alarido, para parecer que é mais forte. O Exército é sério, né? Lá dentro tem profissionais sérios. Uma coisa é 12 mil militares fazendo boquinha no governo federal, brincando, né, de fazer governo civil. Mas se continuar desse jeito, nós vamos ter que criar o programa mais igual os mais médicos, né, mais militares, para que se tenha militares que de fato cumpram a sua missão nas funções constitucionais que tem. Isso é uma coisa. Outra coisa são as denúncias sucessivas envolvendo o Exército nas suas licitações, que vai do leite, né, do leite condensado, chiclete, picanha, em tempos de crise econômica pandêmica. Ora, o Exército está cansado de se ver esculhambado e esculachado por um governo que quer usar as suas insígnias para projetos de poder escusos. Então, o Exército é sério, a Marinha é séria, a Aeronáutica é séria. Essas mudanças que estão aí são alertas. Alertas para a gente entender que a brincadeira não é gritou lá em cima, todo mundo da ordem unida aqui embaixo. O Exército não é poder moderador, correto? Não é chefe de disciplina de playground onde funciona a democracia, que dá um grito, todo mundo obedece. Isso não existe, né? Isso já passou. Esse tempo já passou. Se tivessem hoje o controle da comunicação com o mundo do WhatsApp, com o mundo da internet, dava lá, a primeira dimensão de guerra e de controle é a dimensão comunicacional, gente, tá? Que mantém as forças morais. Sem isso é muito complicado, tá certo? Então, nós temos que ter, eu acho que temos que ter respeito, né?
temos que ter compaixão, né? Hoje é mais um dia de luto para os policiais. E é preciso que a gente compreenda esse lugar como uma profissão. Eles não são bando, não são capangas. Com todos os problemas que a polícia tem, ela foi uma solução democrática inventada pelos democratas e defensores de direitos civis e direitos humanos. Quem inventou a polícia não foi a polícia. Quem inventou a polícia não é esse bando de mané, com peito de pombo, sim, né, de pequena autoridade. Quem inventou foram os defensores dos direitos civis, os defensores da cidadania, que queriam uma ferramenta complexa, né, uma ferramenta que pudesse atuar sob medida, né, para os problemas da sociedade. Então, nós temos que entender que o barato da polícia, a beleza da polícia é fazer o relógio andar para trás, reduzindo nossos riscos, incertezas e perigos, e que um policial vocacionado, seja sob pressão numa guerra contra o crime estúpida, seja fazendo o que gosta, seja sendo pressionado a fazer o que não gosta, ele vive um elevado grau de estresse. Por isso, a nossa pergunta hoje, seja para o governador da Bahia, seja para todos os governantes, o que tem sido feito em termos de política, de saúde e segurança ocupacional? Ir no supermercado comprar armas, meios, inadequados aos modos e aos fins da ação de polícia, tem esses resultados, correto? Não apenas de um policial ali sob transtorno, correto? Mas tem os resultados surdos, invisíveis no cotidiano da tropa, de pessoas que hoje estão sobrecarregadas. O Covid não escolhe gente, não. O Covid entra na direita, na esquerda, no centro, em policial, correto? São essas pessoas que estão na linha de frente, gente. Tá? Vamos tratá-las como elas são. Seres humanos. Jaqueline, você tocou num ponto importante, que é a questão do apoio ao presidente Jair Bolsonaro na base ali da Polícia Militar. Durante muito tempo o bolsonarismo se apoiou justamente nesse apoio dos policiais militares, mas nós tivemos aqui, além desse episódio, que é um evidente desrespeito da base do governo, de parte da base do governo em relação ao policial morto, mas também ali as discussões durante a reforma da Previdência, também recentemente com a questão da chamada PEC emergencial, que vai acabar limitando na prática reajustes do funcionalismo público também no âmbito estadual. Essa base vem ruindo, esse apoio em relação a Jair Bolsonaro vem ruindo, e até por conta disso, essas demonstrações de força, né, entre aspas, do presidente, já que quem tem força realmente não precisa ficar tentando demonstrar isso toda hora? Olha, desde o ex-ministro Moro para cá, essa gente desse governo sempre prestou um grande desserviço às instituições de força combatente, Forças Armadas, e instituições comedidas, de força comedida o suficiente, as polícias. Não me consta que nos últimos 30 anos, nenhum deles tenha feito qualquer programa institucional sério para as organizações policiais e para as Forças Armadas. Fica todo mundo cantando de galo na esquina, das nem de galo de garnizé, ciscando para lá, ciscando para cá, mas desenhar políticas de defesa, né, e políticas de segurança pública eu nunca vi. Essa gente não sabe escrever, não sabe pensar. Essa gente sabe aparelhar. Correto? Então, primeiro, deixar isso muito claro. Segundo, eles odeiam, eles não gostam da instituição Exército, Força Armada. Eles se apropriam, eles querem aparelhar. Eles não gostam da institucionalidade da polícia. Eles querem uma instituição, Forças Armadas fraca, para eles poderem manipular os seus agentes. Eles querem instituições policiais fracas para poder manipular, e policiais fortes, feito de pombo, para manipular os seus agentes. É disso que se trata. Correto? Nenhum deles, até o presente momento, que vai desde o pacote anticrime até o presente momento, ninguém fez nada. A discussão da autonomia, eles mentem, eles prometem coisas em âmbito federal que só é possível resolver em nível estadual. Correto? Então, mentem, enganam, engabelam, né? Aparelham pessoas precarizadas, sujeitos estressados, sujeitos desgostados no trabalho. Por quê? Porque o trabalho policial é um trabalho de baixa visibilidade. É um trabalho, a gente lida com pequenos problemas que produzem grandes tragédias. Isso é a segurança pública, né? O heroísmo policial é um heroísmo visível da esquina, todo dia fazendo as mesmas coisas. Então, né, e com baixo reconhecimento social. E eles entram exatamente nessa brecha, né, de criar falsos reconhecimentos através de medalhas fakes, né, colocados no peito do policial. Mas o que é fundamental, uma política de segurança, política de saúde e segurança ocupacional, uma reestruturação da carreira, tá certo? Não é só ficar dando penduricalho salarial, é pensar uma estrutura de carreira, de ascensão, correto? De valorização, de especialização do trabalho de polícia. É preciso que o sujeito tenha horizonte,
que ele não fique ali patinando na mesma patente, na mesma função a vida inteira. Uma reestruturação organizacional, porque a polícia é uma instituição de larga escala, uma instituição complexa, mais complexa do que qualquer fábrica ou qualquer multinacional que a gente conheça, do que a Ford no Brasil. Correto? São 60 mil fulanos, 100 mil fulanos, não é brincadeira, não se improvisa, não. Então, é blefar, é se dirigindo a policiais que são os órfãos, os maiores de rua do Estado, entendeu? Engabelando. Se tivessem políticas públicas consistentes, institucionais, voltadas para as melhorias estruturais, organizacionais da polícia e do profissional de polícia, tudo bem. Eu queria lembrar vocês de Fernando Henrique para cá, que é quando começou a se pensar, né, mudanças substantivas democráticas para as instituições policiais, para as instituições de defesa, criando o Ministério da Defesa. Né? Não teve todos os programas e mudanças, transformações tecnológicas, tudo que você pensar na área de segurança pública e justiça foram feitos por governos progressistas, governos conservadores, governos reacionários. Você pensou que policial é pau mandado, não precisa estudar, não precisa ter nível superior, não precisa fazer mestrado e doutorado, não precisa ter os melhores equipamentos. Tem que ser tratado como indigente, como mendicante, como indigente, para que sigam pau mandado deles. Portanto, todas as políticas de melhoria, reforma, né, das condições de vida, da qualidade de vida, da institucionalidade das polícias, foram feitas por programas progressistas. E eu posso dizer isso de cadeira, porque eu participei de todas essas reformas no país, de Fernando Henrique para cá. E posso listar a quantidade de programas, iniciativas feitas em favor das instituições policiais e dos policiais como cidadãos, que antes de tudo eles são cidadãos portadores de direitos humanos como todos nós, correto? Então a pergunta é, vamos chamar para conversa séria, parar de blefe, parar de mimimi, entendeu? Do senhor Eduardo, da outra deputada, vamos chamar para conversa, eu quero ver o plano deles, eu quero ver escrito para comparar com tudo que eu ajudei a fazer na segurança pública nesse país, em âmbito estadual e nacional. Vamos comparar? Meu filho, o que você tem para mostrar em termos de controle de estresse, saúde e segurança ocupacional, logística de polícia, a qualificação de armamento, esses armamentos que compram da polícia, tudo vagabundo, tudo armamento xing-ling, que eles estão mais interessados em ganhar comissão do que, de fato, qualificar a polícia para ter a superioridade de método. Vamos bater papo sério? Entendeu? Porque polícia não é brincar de tiro-alvo, em stand de tiro, não. Porque ninguém fica congelado esperando a polícia agir. Não é estático o stand de tiro, não. A brincadeira é mais séria. Vamos brincar sério? Vamos falar sério? Compra um papo. Ei, me diz o que vocês fizeram em termos de controle interno, de controle externo, de ouvidoria, de apoio, né? De produção de conhecimento para a polícia, de organização da inteligência policial. Porque eu posso dizer, eu posso listar tudo isso, né, em todos os governos progressistas que existiram no país, que foram quem mais investiram, tanto nas organizações policiais, na instituição policial, na profissão policial e na corporação policial, com o apoio da sociedade civil, com o apoio dos policiais, que dentro da polícia tem muita gente competente, dentro das Forças Armadas, com ótimos projetos e programas, ninguém melhor que eles para saber o que eles precisam, e dentro das universidades. Não faltam competências acumuladas no país, né, que conduziram as polícias, as Forças Armadas, para o melhor caminho. Tá certo? Então, nós temos que dizer isso, governantes, bocós, bobões, garnizés da esquina, né, que ficam berrando por aí, passam, mas instituições do Estado permanecem. E, como tal, nós temos que fortalecer as institucionalidades, os processos de transparência, porque o melhor remédio para isso não é cloroquina discursiva, gogó, cheio de cloroquina, não. Papo para isso é a transparência, jogar a luz do sol, que a luz né, diante da luz do sol abrem-se os porões, né, dessa mentirada que se conta, dessa fake news que eles fazem com os policiais por aí. Por isso nós assistimos essas insatisfações, eles prometem que não podem entregar. É simples, prometem que não podem entregar. Não há como entregar o que eles prometem, correto? O movimento é outro. Por isso que esse discurso é um discurso de perna curta. Você precisa que as pessoas sejam transtornadas, que as pessoas tenham tripla jornada de trabalho, sejam uberizadas, porque fica colocando o exército para ser uberizado, fazer bico no policiamento. É o que se faz, entendeu? Desmoralizando, né, a doutrina, né, da defesa, desmoralizando a doutrina da segurança. Então o sujeito estuda a vida inteira para ser major do exército, para ser capitão da marinha, para ser tenente, entendeu, da aeronáutica, para quê? Para ficar trocando band-aid na esquina, entendeu? Ficar fazendo policiamento, né, policiamento convencional. Então o policial se prepara a vida inteira para quê? Para ser zumbi, para ser teleguiado, né, de um bando de profetas de ocasião, oportunistas, de abutres da segurança pública.
Então, essa gente não gosta nem das Forças Armadas, nem da polícia. Eles viram nisso um nicho, correto? Agora, antes de tudo, esses profissionais, não é porque eles são militares e são do mal, entendeu? Nós temos que romper com essa leitura moralista também. Eles querem ser polícia. A maior parte hoje dos integrantes do Exército entraram no Exército na redemocratização. Todo mundo tem 30, 40 anos, 50 anos, são profissionais, pessoas que se prepararam, correto? Não acho. Uma coisa é ter militares no governo, outra coisa é ser governo militar, gente. Tá? Você pode ter de artista no governo a militar, se eles tiverem competências e qualidades para tais. Se não tem, não deveria estar lá, deveria estar se aprimorando para cumprir sua função. A mesma coisa policial, pode ter policial na Secretaria de Segurança, no Ministério da Justiça. Isso não é problema, isso não é monopólio de ilustrados, de meia dúzia de ilustrados e artistas de ocasião. O que nós precisamos é respeitar essas instituições, conhecê-las por dentro, correto? E fortalecê-las. Então, fortalecer as Forças Armadas é fundamental, precisamos dela na discussão da soberania nacional, na defesa e na interface da segurança interna, da segurança pública. Precisamos das polícias, porque é a ferramenta democrática que o mundo democrático ocidental inventou para tirar capangagem da rua, para tirar milícia da rua, para tirar coronelismo da rua, para tirar toda sorte de capangagem. Se esses fenômenos voltam, é porque é necessário blindar a polícia dos usos políticos partidários e da sua mercadização, são esses dois fatores que a gente tem que seguir fazendo reforma, né, à medida em que a democracia e a cidadania avança. É assim em outros lugares, não será diferente no Brasil. Estamos lidando com poder, estamos lidando com política. O que essa gente tem é projeto de poder, correto? Então eles ficam aqui engabelando, achando que vai ter 400 mil, 500 mil, entendeu? Sujeitos armados, todos zumbis, todo mundo desprovido de alma, seguindo um delírio, uma voz delirante lá em cima. Isso tem limite. Um dia as pessoas acordam pela dor, acordam pela lucidez. A perda desse soldado, né, numa situação dramática, que não é a primeira vez que acontece no país, correto? Nos faz pensar, né, que é preciso ter compaixão. Não se faz política sem compaixão, sem sentir a dor do outro, sem reconhecer a identidade do outro. Problemas todos nós temos. Agora não é porque eu tenho problemas na polícia, problemas nas Forças Armadas, que eu vou jogar a Força Armada na lata do lixo, que são as minhas ferramentas de sustentação da constitucionalidade, Forças Armadas e polícia. Correto? Não é o braço armado simplesmente do Estado. Ela é o lugar de garantia da constitucionalidade, dos direitos do cidadão na esquina. É isso que Força Armada e polícia são. Né? Então, essa gente tem desprezo por isso. Por que eles gostariam das Forças Armadas? Eles gostam do penduricalho que se compra no Mercado Livre. Todo mundo gosta de pôr uma fardinha, entendeu? Porque é um bando de mané de Viagra, tá certo? Um bando de gente com problema de masculinidade. Né? Eles é que tem que resolver, tem que sentar no divã, entendeu? Parar de tentar sabotar, né, as Forças Armadas no Brasil, de tentar sabotar a institucionalidade das polícias militares e as demais polícias civis federal do país. Jaqueline, ninguém é bobo. Jaqueline, infelizmente nosso tempo aqui está se esgotando. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente volta a conversar a respeito desse tema que é fundamental, o respeito à institucionalidade, a valorização também dos agentes da segurança pública. Muito obrigado, Jaqueline. Até a próxima. Olha, eu agradeço muito a vocês. Eu gostaria de mais uma vez mandar o meu abraço para a família do Wesley, para os policiais, né, para a Polícia Militar da Bahia e para todos os policiais que querem servir e proteger. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com a cientista política, antropóloga, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.